Imprensa esportiva de todo o Brasil rasga elogios ao Flamengo após a vitória sobre o São Paulo. O Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo conseguiu a sua segunda vitória consecutiva na competição. Aliás, que partida espetacular fez o De La Cruz. O Flamengo, o elenco mais caro, com o maior número de jogadores, como diria Bruno Henrique, está em outro patamar. O Flamengo fez hoje um jogo melhor do que as suas últimas partidas. É uma temporada que até agora reserva ao Flamengo nenhuma derrota. O Flamengo ainda não perdeu esse ano. E nesse momento, o Flamengo está na liderança do Campeonato Brasileiro. Mas desde 2020, o Flamengo não era líder do Campeonato Brasileiro. E o Abel Ferreira deu forte declaração para a partida deste domingo contra o Flamengo. Tem mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos, só isso. O método de trabalho é parecido. O Flamengo tem adversário definido na Copa do Brasil. E o Flamengo vai pegar o Amazonas pela terceira fase da Copa do Brasil. 3 pontos muito importantes dentro de casa. Vamos, Mengão, seguindo. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta quinta-feira. Chega mais Nação na manhã desta quinta-feira. Vamos todos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Grande vitória do Mengão no Maracanã em cima do São Paulo por 2-1, que fez o Flamengo, nesse momento, estar na liderança do Campeonato Brasileiro. Desde 2020, o Flamengo não assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Nós vamos aqui analisar tudo nesse momento. Tem declaração do Abel Ferreira polêmica aí, tem também as novidades sobre a Copa do Brasil, a preparação do Flamengo agora para a partida contra o Palmeiras. Tem a imprensa esportiva de todo o Brasil que falou aí do Flamengo. Vamos analisar tudo isso nesse momento, mas antes chega dando aquela moral, explodindo o dedo no like. Você que tá tomando café da manhã, se preparando para ir trabalhar, já chega deixando o seu like aqui. Vamos bater juntos uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, é só apertar o botão aqui embaixo, se inscrever, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias e as informações do Flamengo. E vai nos comentários, corre aqui rapidinho e escreva de qual cidade você assiste nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, na Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Rondônia, Piauí, Pará, se você está nesse momento em Brasília, Distrito Federal, Goiás, se você está no Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, escreva pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo dando aquela moral aqui no nosso canal, tá certo? Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da Flá TV e ESPN Brasil, João Guilherme, Galvão Bueno, link na descrição como créditos. Bora para as últimas informações do Flamengo. Começar então com Flamengo e São Paulo. Flamengo líder do Campeonato Brasileiro, né? Flamengo e Inter, os dois times que venceram os dois jogos, mas o Flamengo marcou mais gols. Venceu o São Paulo no Maracanã e piorou a crise para cima do Thiago Carpini. Vamos lá com Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. Aqui pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Maracanã, o Flamengo conseguiu a sua segunda vitória consecutiva na competição, chegou aos 6 pontos, está no topo da tabela, pelo critério de desempate está acima do Internacional, que também tem 6 pontos. O Flamengo, desde 2020, não liderava a competição e o São Paulo, derrotado por 2-1, está na zona de rebaixamento, se a gente pode chamar assim, nesse início de Campeonato Brasileiro, ainda não pontuou na competição, 2 derrotas consecutivas, situação mais do que delicada do técnico Thiago Carpini. O Flamengo tentou até poupar 2 jogadores dessa partida, o Arrascaeta e o Luiz Araújo, mas com 11 minutos o Cebolinha sentiu um problema no tornozelo, foi substituído pelo próprio Luiz Araújo, estava no banco de reservas, entrou em campo aos 17 minutos, bateu de fora da área, fez um golaço, lei do ex no Maracanã, 1-0, o Flamengo saiu com essa vantagem no primeiro tempo, no segundo pressionou um pouco mais, uma bela jogada do Pedro, bateu, e aí o Rafael defendeu parcialmente no rebote. De La Cruz fez 2-0, o Maracanã explodiu, mas o São Paulo foi à luta e aí tentou ali diminuir a vantagem, conseguiu aos 33 minutos um cruzamento de Alisson e aí o Ferreira de cabeça descontou para o São Paulo, que pressionou até o fim, fez o Maracanã prender um pouco a respiração, mas ficou mesmo no 2-1 para o Flamengo. Situação agora mais complicada do técnico Thiago Carpini, e tentamos ouvir todos os personagens aqui desse grande clássico do futebol brasileiro após o jogo
no Maracanã. Eu me vejo fazendo o que eu sempre fiz pelo São Paulo enquanto eu for o comandante, trabalhando e fazendo o meu melhor. Essa especulação de que fica, não fica, sai, não sai, isso já tem mais de 30 dias, então eu sigo trabalhando enquanto eu for o comandante. Até então, se a diretoria vem ou não conversando com outros nomes, eu não sei, eu quero acreditar que não, porque a gente sempre teve uma relação de muito respeito de ambas as partes, da diretoria do São Paulo comigo e da minha parte com a diretoria, então eu me sinto respaldado e sigo trabalhando. Em relação à partida, algumas situações vêm acontecendo até por conta dessa instabilidade, né, desse desequilíbrio emocional pela fase ruim. A gente sabe que isso tem um aspecto muito negativo dentro da partida, com os problemas que a gente vem sofrendo para poder escalar o que nós temos de melhor dentro do nosso elenco também tem sido muito corriqueiros. É um jogo grande, de duas grandes equipes. Se não fosse todo o momento conturbado e tudo que envolve o jogo de hoje, é a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, 2-1 contra o Flamengo no Maracanã, não tem nada de absurdo. É que criaram-se situações onde as coisas se potencializaram muito aqui dentro do São Paulo. E o desempenho da equipe bem, o sentimento é de que não está transformado num terceiro gol, muito também pela boa atuação do goleiro adversário, e aí o futebol ele é um joguinho de xadrez. Quando dá cãibra no Alan, ele não consegue fazer a recomposição, pede para sair, mas a regra do jogo não permite essa paralisação, e justamente é no setor do Alisson que faz o lançamento, e aí fica um jogo daqueles diferentes jogos dentro do mesmo jogo, aí fica assim, 2-1, aí fica difícil. Eu lamentar só esse desempenho, que o resultado vai ter sido mais elástico em relação ao que jogou. Então é isso, o desafio segue para as equipes. Campeonato Brasileiro, fim de semana, o Flamengo encara nada mais, nada menos do que o Palmeiras fora de casa, no domingo, Allianz Parque. E no próprio domingo, o São Paulo vai até Goiás enfrentar o Atlético Goianiense. Valeu, Pedro. E é parada dura, né? O próprio Flamengo passou por isso lá no Serra Dourada semana passada. No final de semana, no domingo, né? Bom, segue o líder. Flamengo, então, fez 2-1 no São Paulo, mas o Tricolor teve mais posse de bola, 53% contra 47% do Flamengo. O São Paulo também teve mais passes certos, olha aí, 394 contra 323. Agora, finalizações, vantagem do Flamengo 12-10, certas 6-3. Aí tivemos um empate de grandes chances, 2 para cada lado. Ações no ataque mais do Flamengo, que venceu. E venceu bem, né? O São Paulo consegue no segundo tempo, Elton, um bom momento ali, consegue reagir com o gol do Ferreirinha, depois mais alguns ataques, consegue uma reação, mas nada que assustasse demais o torcedor rubro-negro. Um jogo mais ou menos tranquilo para o Flamengo, que ainda poupou o Arrascaeta, né? Que se dá esse luxo de poupar o Arrascaeta. O Tite explicou com relação ao Arrascaeta que foi um jogo desgastante em Goiânia, no calor, né, de Goiânia, num campo pesado. Ele ficou no banco de reservas e o Tite nem precisou colocá-lo em campo porque o Flamengo controlou o jogo. E, aliás, que partida espetacular fez o De La Cruz, que é um jogador que funciona muito bem como um meia pela direita, mas muitas vezes jogando por dentro e até como um segundo volante, num corredor central, dá muita dinâmica essa equipe do Flamengo, foi o grande destaque da equipe, né? Mais uma vez, é um cara que se adaptou rapidamente a esse time e foi importante para esse resultado. E primeiro gol dele no Maracanã. Primeiro gol dele, já tinha marcado um golaço de falta, né, no jogo de estreia do Flamengo, e acabou aí fazendo mais um. E é um jogador que tem sido importante, e importante também para o Tite ter essa tranquilidade de rodar o elenco. São Paulo, partindo do ponto de vista do São Paulo, né, que foi o adversário do Flamengo, jogando como visitante. De novo, nessa formação com 3 zagueiros, dessa vez com 2 laterais, né, funcionando como ala, não colocando um ponta pela esquerda como um ala, como fez o Carpini no jogo da Libertadores, até para dar um pouco mais de tranquilidade para o Rames jogar. Não teve o Rames dessa vez, jogou o Luciano ali por dentro, né? O Michel Araújo jogando com ele, o Michel Araújo que tinha jogado como ala, jogou como meio um pouco mais por dentro, e o Caleri na frente. O André acabou entrando no segundo tempo. Uma formação que privilegiou os laterais, mas que sentiu dificuldades porque o Flamengo fechou muito bem os lados do campo. O Flamengo sabia que essa questão de não levar gols
deixaria de acontecer quando o nível se elevasse. Aconteceu na Libertadores e já aconteceu 2 vezes no Campeonato Brasileiro. Mas o time, nesse período em que não levou gols, conseguiu equilibrar o sistema defensivo o suficiente para controlar o jogo, porque o time, quando tem a bola nos pés, consegue ser muito mais eficiente. Perdeu o Everton Cebolinha logo no início, né? Mas aí entrou o Luiz Araújo e acabou abrindo o placar, né? É o banco de reservas do Flamengo fazendo muita diferença e, como você falou, mesmo nos momentos em que o São Paulo teve mais a bola e teve mais pressão, o Flamengo teve sobriedade para controlar o jogo, que é algo que é natural de uma equipe que já está bem azeitada com o técnico Tite desde a temporada passada, diferentemente do São Paulo, né, que vive essa oscilação com o Carpini, mais uma derrota do Carpini. Ele que trouxe aquela frase, né, que estava mais perto da vitória quando se perde, eu acho que ele está muito mais distante da vitória com o que o São Paulo tem feito nas últimas partidas. Vamos falar sobre isso, mas só lembrando que a última derrota do Flamengo foi exatamente contra o São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro, né? E a jogada do Pedro no segundo gol também é espetacular. Como o Pedro é bom centroavante, né? Como ele arruma espaço e tal. Temos uma evolução clara do Flamengo, líder do campeonato agora, que não era desde 2020? Temos uma evolução, segunda rodada, é claro, né? A gente está falando de um campeonato que é difícil. O Flamengo tem um exemplo próprio na sua história, né? De estar brigando ali, depois cair de rendimento. Na temporada passada sofreu, né? Com as oscilações, cresceu na reta final, coincidentemente com a chegada do Tite, chegou a brigar pelo título, mas quem venceu foi o Palmeiras. E para aproveitar, é esse momento que o São Paulo melhorou e até teve ali uma ameaça de buscar um empate. Isso é para preocupar o torcedor do Flamengo? Eu acho que cria um sinal de alerta para o elenco do Flamengo, né? Porque controlar o jogo no Campeonato Brasileiro, e é um elenco experiente para isso, o próprio treinador também é aquele campeonato onde você não pode fechar os olhos por 1 minuto, né? Uma reta final de jogo decide a partida. O Campeonato Brasileiro, ano passado, foi decidido com viradas, né? O Botafogo perdendo do Palmeiras, né? Perdendo pontos para o Grêmio também em situações parecidas. O Flamengo deixou escapar pontos também, principalmente contra adversários que estavam na parte de baixo da tabela, justamente por achar que estava controlando o jogo e de repente vinha um tropeço. O São Paulo não é um time qualquer, né? Mesmo com toda essa situação, tem jogadores de qualidade, né? O Calera acabou saindo, né? O Carpini tirou para colocar o André e o André já fez gol em Libertadores, é um cara que mostrou que quer brigar por essa titularidade, deu um pouco de dificuldade. O Ferreirinha é um jogador de muita qualidade também, mesmo nessa situação, e o Flamengo vai enfrentar equipes assim também, com jogadores de qualidade que numa reta final de jogo podem decidir. Eu acho que não é para desesperar, cria o sinal de alerta. É um time que ainda tem controle do jogo, mas não pode se desligar em momento nenhum num Campeonato Brasileiro que costuma ser muito perigoso. E acho que a gente acabou não citando o Bruno Henrique também, né? Que foi ovacionado pela galera no Maracanã, mas uma boa atuação do Bruno Henrique. Colocou braçadeira de capitão e tudo. Capitão. É outro patamar. E o Flamengo vai pegar o Amazonas pela 3ª fase da Copa do Brasil. A vaga nas oitavas de final do torneio será disputada em 2 jogos, de ida e volta. O primeiro jogo acontece no Rio de Janeiro, no Maracanã. E pela tabela básica, indica que as partidas devem acontecer nos dias 1º e 22 de maio. Se o placar agregado ficar empatado, o classificado será definido na disputa por pênaltis. Então você que vive aí em Amazonas, você terá a oportunidade de assistir o Flamengo pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro, o Brasileirão. Antes eu quero usar uma frase. Não existe no mundo, no futebol do mundo, um campeonato mais equilibrado, com possibilidades, um número maior de times com possibilidade de conquistar o título. Tá certo? Não sei se você concorda. Mas vai lá na Inglaterra ver se acha 6, 7 candidatos. Vai lá na Espanha, vai lá na França, vai lá na Itália, vai tudo que é lugar. Os grandes campeonatos do mundo. Não tem, não. 6 ou 7 ou 8 com possibilidade de conquistar o título, além de uma zebra que pode surgir pelo caminho. Não tem, não.
Campeonato Brasileiro é o mais equilibrado, com o maior número de clubes, com possibilidade de conquista de título. Que aí estão os 7 favoritos? Ou será que tem quem não seja favorito? Ou será que quem não ganhou pode ser colocado entre os favoritos? Eu prefiro falar de coração aberto. Imediatamente, 3 times me vêm à cabeça: Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Os 3. Palmeiras, um papão de títulos, é o atual bicampeão brasileiro. Flamengo e um técnico fora da curva, o Abel, grande vencedor. O Flamengo, o elenco mais caro, com o maior número de jogadores, com muita capacidade, tem realmente o elenco até para fazer pro Tite. Olha o técnico, o Tite, poder fazer as modificações, porque esses times disputam 2, 3 campeonatos. Olha, tem um quarto nessa prateleira. Um time que, nos últimos anos, como diria Bruno Henrique, está em outro patamar. Subiu para esse patamar. Estou falando do Furacão. Estou falando do Atlético do Paraná. Tem certeza que esse time de São Paulo tem treina esse time? Não tem uma jogada. Por incrível que pareça, não tem esse São Paulo que eu vi contra o Flamengo. Estou dizendo antes, já vi 2, 3 vezes, tal, mais ou menos. Agora, esse São Paulo que jogou contra o Flamengo, que coisa horrorosa. Defesa, bate-cabeça, meio de campo não existe. E o ataque, ele tem Luciano, que é um goleador, e o Caleri, que é um centroavante goleador também. Só que o Caleri joga um pouco mais adiantado, o Luciano vem buscar a bola. Tem o Michel Araújo, né? Os dois vêm no meio do campo, junto com o Alisson. O Alisson é bom jogador, mas o Alisson é um articulador. E ele é assumido no campo, pelo menos nesse jogo. Então é um meio do campo complicado, corre muito, marca muito, mas não joga. O Flamengo não. O Flamengo, ele entrou hoje diferente. Ele entrou com o Bruno Henrique e o Cebolinha. Cebolinha pelo lado esquerdo, Bruno Henrique pelo lado direito. Está zerado lá. Ali tem nada. Nada que ele faz muito bem por aqui, Bruno Henrique, ele não faz nada pelo outro lado. Cebolinha, a mesma coisa. Você botar do outro lado, também apaga. E hoje, pelo menos, infelizmente, Cebolinha se machucou aos 11 minutos do primeiro tempo. Machucou, entrou o Luiz Araújo, foi para o lado direito, que é ali que ele sabe jogar, que ele entra na diagonal. Inclusive, o gol que ele fez aos 19 minutos, um golaço, pegou daqui, deu um corte, e olhou e meteu uma curva aqui. Ela foi, ali não tem jeito, o cara não mete de borracha, esticar todo, e foi assim o primeiro gol. E aí, troca o Bruno Henrique pelo lado esquerdo. É outro jogador. E ele, cada dia que passa, ele está correndo mais, está se desenvolvendo mais, né? Está acreditando mais, que ele está em perfeito estado, né? Que ele teve vários problemas aí, mas graças a Deus ele está recuperado. Então, ele por aqui, ele vai toda a vida, lançamento, ele vai embora. E hoje ele jogou muito bem. Fora que ele vem para marcar. Ou ele vem para o meio, ou ele auxilia aqui o lateral Ayrton Lucas. E quando os dois vão em cima do lateral, como fizeram hoje, em cima do Ferrarese e do Igor Vinícius, a coisa complica. Complica, eles vão para dentro, são habilidosos, são rápidos toda vez, chutam muito bem no gol. Então, esse lado esquerdo do Flamengo, hoje, funcionou muito bem. Infelizmente, com a saída do Cebolinha. E o lado direito funcionou também, porque o Luiz Araújo é mais um marcador também, tanto de lateral, auxiliar, quanto de homem de meio do campo. Pulgar, hoje, se adiantou um pouquinho, estava trocando, né? Com o Alain. Ora, o Alain ficava mais um pouco. O Pulgar saía mais, ora, saía mais o Alain, entrando pela meia direita. Todas as vezes que a jogada, né, juntava aqui do lado direito, ele saía do meio, né, para puxar a marcação
liberar mais pedaços de campo ali pro Flamengo se assuntar por ali. E o De La Cruz é aquele negócio, tá bem. Hoje achei que ele prendeu, jogou bem, mas teve uns 3 lances que ele prendeu muito a bola. Ele poderia ter colocado o Bruno Henrique 3 vezes na cara do gol. Ele pegou a bola pela meia direita, ele veio para o meio, Bruno Henrique entrou aqui, se ele mete aqui a bola, Bruno Henrique encontra lá na frente. E as outras 2 aqui. Ele entrou pelo meio, Bruno Henrique abriu aqui, pedindo, ele cortou para o outro lado. Quando cortou para o outro lado, a cobertura chegava do outro lado e tomava a bola dele. Se ele mete a bola, em 3 oportunidades boas. E aí vem o outro lado da moeda. Que o Arrascaeta, que faz uma falta tremenda ao time do Flamengo, o time do Flamengo com o Arrascaeta é um time sem o Arrascaeta, é muito bom. Sem o Arrascaeta é muito bom. Com o Arrascaeta é espetacular. Porque essas bolas ele faz fácil. Ele fica na meia esquerda, um pouquinho ali, aí vem um pouquinho aqui, aí abre um pouco aqui pela esquerda. Aí quando ele domina a bola, ele faz fácil, tabela, metida de bola para o Pedro, metida de bola para quem vai entrando pela meia direita, metida de bola aqui na meia esquerda, aonde normalmente o De La Cruz está esperando uma tabela, uma metida de bola. Hoje, por exemplo, se ele pegasse essas bolas, eu estou falando, as 3 bolas que o De La Cruz pegou e não colocou para o Bruno Henrique faria 3 gols tranquilamente. E a bola ia limpinha ali, que é o forte do Arrascaeta. Estive no Maracanã e vou dar aqui a minha opinião sobre Flamengo 2, São Paulo 1. No primeiro momento, olhando o jogo antes, mesmo com Luiz Araújo e Arrascaeta, que são titulares, poupados, estavam no banco, o panorama era muito favorável ao Flamengo. O Flamengo tem um time melhor, tem um elenco melhor, vive um momento melhor do que o São Paulo. São Paulo vem com um técnico que está virtualmente demitido, com muitas ausências, então eu imaginei, o panorama do jogo é para uma vitória do Flamengo. E esse panorama acabou se confirmando. O Flamengo fez hoje um jogo melhor do que as suas últimas partidas. O Flamengo, nas finais contra o Nova Iguaçu, no jogo contra o Milionários, no segundo tempo contra o Palestino, o jogo contra o Atlético Goianiense, o Flamengo não esteve bem nessas ocasiões. Hoje, o Flamengo voltou a jogar num nível de atuação que fez com que ele ganhasse os clássicos do Campeonato Carioca contra o Fluminense, que vencesse o Campeonato Carioca invicto. Uma temporada que até agora reserva ao Flamengo nenhuma derrota. O Flamengo ainda não perdeu esse ano. O Flamengo hoje, com o Tite, levou o 3º gol dele, 3 gols. Então o Flamengo está muito consistente, mas realmente tinha caído de produção nos últimos jogos. Hoje não. Hoje o Flamengo voltou a jogar bem. O primeiro tempo foi bom, ele jogou melhor do que o São Paulo, Ele abriu 1-0 com um golaço do Luiz Araújo, que é um jogador muito contestado, mas que eu lamento informar para quem não gosta dele, que dificilmente ele sairá do time do Flamengo. Porque quem vê os jogos, principalmente no estádio, e eu estava lá hoje e pude ver, o trabalho tático deste rapaz é impressionante. O que ele corre, o que ele ajuda na marcação, fechando o lado, compondo a linha defensiva, ele é uma peça primordial no esquema do Tite. Ele pode não ser um jogador espetacular, mas ele é um jogador extremamente útil, obediente taticamente, que se entrega ao máximo, que cumpre bem as suas funções e tem qualidade. O gol dele hoje foi um gol de quem tem qualidade. O Cebolinha se machucou logo no começo da partida e aí Bruno Henrique, que estava escalado de início lá do lado direito, ele veio para o lado dele, para o lado esquerdo. E o Luiz Araújo, que era para ser poupado, com 15 minutos de jogo, entrou em campo. Ou seja, não
foi poupado. E o Bruno Henrique, vindo para o lado dele, deixou uma situação muito clara. A competição que está sendo estabelecida no elenco do Flamengo está fazendo com que os jogadores se dediquem e se entreguem ao máximo. O Bruno Henrique hoje entrou voando, como há muito tempo a gente não via o Bruno Henrique entrar no jogo. Porque é o seguinte, o Cebolinha, ele arrumou um lugar no time. Ele é titular do Tite. Então o Bruno Henrique tem que mostrar serviço. Apesar da história dele maravilhosa, um dos maiores jogadores da história do Flamengo, um jogador decisivo e outras coisas mais, ele sabe que o Cebolinha, neste momento, é o titular. Então ele entrou nesse jogo e eu não tenho a menor dúvida que o Bruno Henrique colocou um problema na cabeça do Tite. Problema bom. E aí resta saber o que teve o Cebolinha, quanto tempo ele vai ficar de fora. Mas é uma situação privilegiada para o Tite poder contar com 2 jogadores na mesma posição, como Cebolinha e Bruno Henrique. É uma disputa espetacular. Eu chego a dizer que eles seriam titulares da maior parte dos times do futebol da América do Sul, né? E o Bruno Henrique hoje entrou no jogo para valer, para disputar essa posição. Ele aproveitou a oportunidade. Ele jogou uma barbaridade. Ele hoje fez uma atuação no padrão dos seus grandes momentos na história do Flamengo. Jogou muito bem quando foi lá para o lado dele, para o lado esquerdo. Então, Bruno Henrique, sem dúvida, é um destaque desse jogo. O Pedro, né, cada vez mais, mesmo quando o Gabigol estava no banco, o Pedro, cada vez mais, está se consolidando, se firmando como o dono absoluto da posição. O 9 bolado, como a galera do Flamengo chama. Ele é o cara na posição do futebol brasileiro. Ele é o 9, homem de área, que tem uma capacidade técnica muito grande, tem muitos recursos, embora não seja um jogador rápido, mas ele é extremamente técnico, ele tem presença e ele é um grande artilheiro. A jogada que ele fez hoje no gol do De La Cruz foi uma patifaria de bonita, uma piada aquela jogada, coisa linda. A gente começou a rir de alegria ao ver uma jogada tão bonita e que rendeu o gol de De La Cruz. Esse aí merece um capítulo à parte. Que jogador, hein, meu? Que jogador. Cada vez que você vai ao estádio e vê De La Cruz jogando, você nota como ele é incrível. O De La Cruz, ele não é um craque refinado, com altíssimos recursos técnicos, mas ele é muito bom de bola. Ele é um jogador técnico. E aliado a isso, ele tem um dinamismo, uma intensidade de jogo que realmente chamam muita atenção. Então ele consegue ser um jogador, um multi-homem, ele está em todas as partes do campo. O campo para ele é pequenininho, ele corre o campo todo e quando a bola chega, ele na maioria das vezes vai bem, ele sabe o que fazer com a bola. Então o De La Cruz está comprovando que ele é, sem dúvida, uma contratação cara, mas que está ficando cada dia que passa mais barata, porque ele tem muita coisa a dar ao Flamengo. Com o De La Cruz em campo, o Flamengo fica muito mais forte e com possibilidades de ganhar títulos, porque ele tem essa capacidade de transformar a equipe. Por exemplo, o primeiro tempo do Flamengo foi bom, mas os primeiros 25 minutos do Flamengo do segundo tempo foram espetaculares. E esses foram os resultados da partida desta quarta-feira pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro empatou em 1-1 com o Criciúma, o Fortaleza também ficou em 1-1 com o Cruzeiro, o Palmeiras perdeu dentro de casa para o Internacional por 1-0, o Juventude venceu o Corinthians por 2-0, o Red Bull Bragantino venceu o Vasco por 2-1, o Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 2-0 e o Flamengo venceu o São Paulo por 2-1, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é líder do campeonato pelo saldo de gols. Estamos na segunda rodada, tá, gente? Tudo isso tem que ser visto com parcimônia. Mas desde 2020 o Flamengo não era líder do Campeonato Brasileiro. Olha que loucura isso.
hoje ele volta a reassumir essa liderança. Algo que não acontecia desde o final de 2020, quando o Flamengo perdeu lá para o São Paulo no Morumbi, mas se sagrou campeão brasileiro naquela oportunidade. Ele não vencia 2 partidas seguidas no Campeonato Nacional, pasmem, hein? Assim, logo de cara, nas 2 primeiras rodadas, desde 1984. Se a minha matemática está certa, ou seja, nós estamos falando de nada mais, nada menos do que 40 anos sem vencer as 2 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. Dito isso, né, e fugindo das estatísticas, porque eu acho que a estatística tem que estar a serviço do profissional. Ô Viga, você entende que o Tite está sentindo o ambiente, ele já conseguiu colocar as ideias dele e o Flamengo não será diferente, não vai sair muito desse padrão de jogo? Não vejo perspectiva de diferença não, viu, Flávio? Eu acho que ele tem aquelas posições marcadas, um estilo de jogo bem claro, bem definido, e aí as mudanças, as alterações durante os jogos mostram bem o que quer o técnico Tite. Você não vê, como eu disse agora há pouco, um cardápio, um menu, um portfólio de alternativas do time. É aquele time que tem um papel pronto, um papel definido, um 4-3-3, com os beiradas, né, os externos, como se chama hoje em dia, os pontas, tendo um papel tático muito importante, tanto que jogadores aquém de outros com potencial de serem titulares estão jogando entre os titulares. De quem que eu estou falando? Cebolinha, do lado esquerdo, Luiz Araújo, do lado direito. Não vou nem tocar no ponto, na figura Varela, porque não há um substituto e o Flamengo tem sido ineficiente em não buscar no mercado um jogador para essa posição, para brigar por essa posição. Mas, taticamente, me parece um time pronto, definido e vai ser assim. Após perder para o Internacional, o técnico Abel Ferreira foi perguntado sobre o Flamengo. O que é que eles têm? Têm mais dinheiro que o Palmeiras para comprar jogadores feitos? Só isso. O método de trabalho é parecido? Não sei, isso eu vou analisar o Flamengo a partir de agora. Sei que tem um elenco recheado de bons jogadores, um treinador que disse que se for jogadores para da base tem lá, quer jogadores prontos, não fui eu que disse, foi ele que disse. Tem um treinador que vocês conhecem tão bem ou melhor que eu, com seleção brasileira, com títulos, com muita experiência, com muito mais cabelos brancos do que eu, melhor que eu, portanto é um jogo que vamos discutir, como sempre fazemos, com todos os nossos rivais, como foi hoje. É isso daí, nação. E o Flamengo já começa a virar o canhão agora para a partida contra o Palmeiras. Partida que vai acontecer nesse domingo, 4 horas da tarde, no Allianz Parque. O Flamengo precisa ter um bom resultado se quer continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Por que eu falo isso? Porque nessas primeiras rodadas, na minha opinião, eu acho que é onde vai criar aquela possível gordura, onde o Flamengo vai poder, no meio do ano, onde vai ter a Copa América, que vai perder os jogadores para a seleção do Uruguai, do Brasil e outras seleções aí também, o Flamengo precisa ter essa gordura para poder administrar nesse meio do ano. Eu creio que o Campeonato Brasileiro vai se decidir dessa maneira. Os primeiros colocados vão se destacar já no início do campeonato. E aí, meu amigo, quem fizer mais pontos aí, conseguir ter uma boa gordura, vai conseguir administrar aí no meio do campeonato, onde vai ter a Copa América. Vamos ver o que vai acontecer. É isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, assim sempre você estará recebendo as notícias e as informações do Flamengo, tá bom? Então tamo junto, compartilhe o vídeo aí no seu WhatsApp, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.